Oi, gente, vamos dar continuidade com a drenagem da cabeça e do pescoço. Antes da gente começar, eu queria falar um pouco de algumas estruturas que vão ser importantes para o entendimento, principalmente da radiologia, só para a gente ter uma noção melhor. Então, esse músculo aqui que está aparecendo é um músculo muito importante do pescoço, o músculo esternocleidomastoide. Outra coisa que eu queria dar enfoque é esse músculo aqui em formato de V, que é o músculo digástrico, aqui, que eu estou marcando, e o outro é o músculo omoioide, esse aqui. Por que o nome dele é esse nome estranho? Esse osso aqui é o osso ióide, certo? E ele está fixado com a outra extremidade dele na escápula, que antigamente era chamada de omoplata. Então, ficou omoioide. Aí, vamos agora entrar na drenagem mesmo, certo? Vamos lá, começando com a cabeça. A drenagem da cabeça, lembrar que ela é uma drenagem superficial, porque o cérebro ele não é drenado, ele é drenado de outra forma, por veias e tudo mais, mas ele não tem circulação linfática dentro do cérebro, não tem. Então, essa drenagem vai ser muito mais da parte superficial, ou seja, da face, do couro cabeludo. Então, todos esses linfonodos aqui da cabeça, eles são superficiais. Não se assustem, eu marquei aqui os principais, mas eles são bem lógicos. Então, primeiro eu vou ter esse grupo aqui. Lembrando que sempre que fala linfonodo, não sei o quê, é sempre relacionado a uma cadeia de linfonodos, não é só um linfonodo, certo? Então, quando eu falo linfonodo submentual, eu estou falando da cadeia de linfonodos submentuais, certo? Então, linfonodo submentual, ele fica abaixo do queixo. Mento significa queixo, sub e abaixo. Então, vão ser os linfonodos abaixo do queixo. Já os linfonodos submandibulares, o nome também já está autoexplicativo. Eles ficam abaixo da mandíbula. Além disso, eu vou ter o linfonodo pré-auricular, que é esse linfonodo aqui que fica na frente da orelha. Aí, agora vamos falar atrás da orelha. Eu vou ter o linfonodo mastoide ou retroauricular, que é esse que fica atrás da orelha, porque esse ossinho aqui se chama processo mastoide, ele ganha esse nome, mas também pode chamar de retroauricular. E esse linfonodo occipital, que é esse que fica no osso occipital. Falamos da cabeça. Falando do pescoço, eu vou ter duas cadeias linfonodais, os linfonodos cervicais superficiais e os linfonodos cervicais profundos. Como eu vou diferenciar isso? Vou pegar o músculo esternocleidomastoide. O que tiver na frente do músculo vão ser linfonodos cervicais superficiais e o que tiver atrás do músculo, linfonodos cervicais profundos, certo? Outra coisa importante é que eles vão seguir a jugular. Então, a veia jugular. Os linfonodos cervicais superficiais, eles seguem a veia jugular externa, que é essa que vai ficar acima do esternocleidomastoide, e os linfonodos cervicais profundos, eles vão seguir a veia jugular interna, que ela fica atrás do músculo. Vamos falar um pouco das áreas de drenagem. O que vocês vão sempre precisar saber a cada semana sobre os grupos de linfonodo é qual o nome deles, qual é a topografia, o que eles drenam e para onde eles drenam. Pode parecer uma coisa muito decoreba, muito cheia de coisa para memorizar, mas na verdade é bem lógico. Então vamos começar. O submentual, o que é que ele vai drenar? Tudo que está próximo. Então, vai drenar o queixo, vai drenar o assoalho da boca, vai drenar a língua, os dentes inferiores, uma porção da bochecha, assim como os submandibulares, que vai também drenar a boca, cavidade oral, tonsilas, parte da bochecha, parte do nariz. Aí vamos para os pré-auriculares, vai drenar toda a parte temporal do couro cabeludo e parte da orelha. E o mastoide, que está atrás da orelha, vai drenar também a orelha, mas a parte mais parietal do couro cabeludo, que é essa parte mais no meio. E os linfonodos occipitais vão drenar a parte posterior do couro cabeludo e a parte superior do pescoço. Por que parte superior do pescoço? Porque eu vou ter os linfonodos cervicais que também vão drenar o resto do pescoço. Aí, como é que acontece? Esses linfonodos aqui da cabeça, eles vão drenar para os linfonodos cervicais, que por sua vez vão drenar para o tronco jugular. Mas como é que eu vou saber qual drena quem? É bem simples, aquele lance de fluxo da linfa pode parecer uma coisa muito complicada, mas na verdade é bem simples. Vocês vão pensar assim,
o que é mais importante? A parte da frente da cabeça, que tem toda a minha face, ou a parte de trás da cabeça, que tem só meu cabelo? A parte da frente. Então, a parte da frente, tudo que está na frente da orelha vai drenar para os linfonodos cervicais para os linfonodos cervicais profundos, diretamente. Que essa é a parte mais importante, então eles precisam drenar direto. Vocês vão pensar assim. Já todos os grupos linfonodais que estão atrás da orelha, ou seja, os retroauriculares e os occipitais, eles vão drenar primeiro para os linfonodos cervicais superficiais e depois para os cervicais profundos. Ou seja, toda a drenagem da cabeça tem como destino final a drenagem dos linfonodos para os linfonodos cervicais profundos. A única diferença é que os linfonodos que estão atrás da orelha primeiro vão drenar para os superficiais, que vão drenar depois para os profundos. Dos linfonodos cervicais profundos é que vai sair o tronco jugular, que vai drenar no ângulo venoso, que vai voltar para a circulação venosa. Aqui na monitoria eu até perguntei se alguém estava vendo algum linfonodo e podia me mostrar. Me responderam que não, realmente a gente não vê na peça os linfonodos. Por quê? Eles são estruturas muito pequenas, muito delicadas, que normalmente eles se perdem na dissecção. Mas só para ter uma ideia de topografia, aqui seriam os submandibulares, aqui seriam os submentuais, aqui seriam os pré-auriculares, atrás da orelha, retroauriculares, occipitais. Se eu seguisse o esternocleidomastoide, anteriormente teria os cervicais superficiais, posteriormente os cervicais profundos. Além disso, o último detalhe dessa drenagem são dois linfonodos que recebem nomes especiais. Eu disse para vocês que os linfonodos cervicais superficiais, eles seguiam a veia jugular externa, enquanto os profundos seguem a veia jugular interna. Então, eu botei essa foto para mostrar a veia para vocês. Essa bem grandona aqui é a veia jugular interna. Por que eu sei disso? Porque ela está subindo para irrigar o encéfalo, o cérebro. Já a veia jugular externa, ela vai sair daqui e ela vai se abrir para a cabeça, para a parte anterior da face e para a parte posterior da cabeça. Porque ela vai drenar essa parte mais superficial. Por exemplo, essa veia que está saindo aqui, não precisa vocês decorarem isso, nem saber, é só para ter uma noção. Essa veia que está saindo aqui é a veia facial e tudo mais, certo? Mas o que acontece? Aqui, percebam que foi tirado o esternocleidomastoide, certo? Então, essa veia bem grandona que eu estou vendo aqui é a veia jugular interna. Então, esse grupo de linfonodos que está acompanhando ela são os linfonodos cervicais profundos. Só que dois desses linfonodos, eles recebem um nome especial. Esse primeiro aqui, que é o júgulo digástrico, porque ele está entre a jugular e o músculo digástrico, que está bem aqui. E esse aqui embaixo, que recebe o nome de júgulo omoioide, porque ele está entre a jugular e o músculo omoioide. Só isso. Gente, o conteúdo da semana acabou, aí a gente colocou um caso clínico, só para ficar mais interativo, a gente tem noção de que a gente realmente está estudando uma coisa que é importante e que acontece, certo? Então, vamos lá. CNG, 18 anos, chega ao ambulatório do NAMI com odinofagia. Odinofagia tanto é dor ao engolir como dor de garganta. Tosse há 5 dias e febre de 38,6 graus. Além disso, apresenta dor de cabeça persistente. Na história clínica, relata que a dor de garganta iniciou logo após ter ido 3 dias seguidos para o Fortal e nega doenças prévias. Então, vamos lá. O que é que foi importante nessa história? A odinofagia, né? A tosse, a febre, a dor de cabeça e dor de garganta. Febre é igual a infecção, vamos sempre lembrar disso, certo? Quando você pensa na tosse, pensa na odinofagia, você já vai pensar na garganta, vai pensar alguma coisa na garganta e tudo mais. E a dor de cabeça também pode ser uma resposta sistêmica a essa inflamação toda. Então, já vai sinalizando. Quando você foi fazer o exame físico, você encontrou esta boca aqui. Orofaringe muito hiperemiada,
as tonsilas hiperemiadas, ou seja, bem vermelhas, com secreção purulenta, porque você vê que ela é uma secreção mais esbranquiçada. Até a própria úvula você percebe que ela está hiperemiada, ou seja, bem vermelha. Então, a gente pergunta, além do exame físico geral, você palpou os linfonodos. Com base nos seus conhecimentos de drenagem, quais seriam as cadeias que estariam aumentadas? Então, pensando na região, sempre tendo em mente que a cadeia linfonodal que drena aquela região vai ser a cadeia mais próxima. Então, quais seriam as cadeias que a gente ia pensar? Poderiam ter muitas possibilidades? Sim, mas quais a gente pensaria que está mais próximo? Submandibulares, submentuais. Os linfonodos, normalmente, eles não são palpáveis. Eles se tornam palpáveis quando eles estão inflamados. Então, diante de uma situação dessa, provavelmente estaria palpável. Quando eu for fazer o exame físico do paciente, eu conseguiria palpar um formato arredondado, um linfonodo bem imóvel, poderia estar dolorido, certo? Então, normalmente, a gente não tem esses linfonodos palpáveis. Eles só vão estar palpáveis diante de uma inflamação, de uma infecção, ou se é um linfonodo que com frequência inflama. Ele pode não diminuir totalmente de tamanho e ficar no tamanho que seja palpável. Mas, de maneira geral, o linfonodo não é palpável, somente se tiver alguma patologia. Vocês vão ver isso bem melhor no LH, mas uma coisa importante vocês já irem pensando é que, assim, quando você palpa o linfonodo e ele se encontra dolorido, se encontra móvel, se encontra molinho, às vezes presença de calor, significa que provavelmente ele é por infecção, uma dor de garganta, uma amidalite, uma mononucleose, e normalmente é uma lesão benigna. Já quando você palpa o linfonodo e ele é grande, ele está endurecido, ele não tem dor, ele tem bordas irregulares, ele não é móvel, já é mais preocupante, porque ele pode ser indicativo de alguma neoplasia. Mas isso é mais curiosidade, certo? Então, quais seriam as hipóteses diagnósticas, né? Poderia ser uma amidalite, poderia ser uma mononucleose infecciosa, poderia ser uma faringite, e ainda poderia ser várias outras coisas. Mas só para a gente sintetizar, se fosse amidalite ou faringite, provavelmente os gânglios aumentados seriam esses submandibulares e tudo mais. Já a mononucleose infecciosa, ela é uma doença que ela demanda uma infecção mais grave. Então, normalmente, ela causa uma resposta imunológica mais exacerbada. Então, ela pode tornar até os linfonodos cervicais muito ativos, que produz justamente esse aumento mesmo do pescoço. E lembrem que esses linfonodos cervicais, eles recebem drenagem de toda a cabeça. Então, eles se sobrecarregam, principalmente na mononucleose, que é um caso mais grave de infecção. Lembrando que a mononucleose é conhecida como doença do beijo, o paciente tem um histórico de festa que você compartilha, que tem muito compartilhamento de secreções por conta dos copos, por conta dos beijos, por conta disso tudo. Então, se ele apresentasse esse aumento bilateral, somado com a história epidemiológica que ele apresentou, provavelmente, óbvio que seriam feitos outros exames, mas seria uma hipótese muito boa a mononucleose infecciosa. Já se fosse uma coisa mais relacionada a um grupinho linfonodal, uma coisa mais discreta, já seria mais sinalizadora de amidalite ou faringite, ou alguma coisa desse tipo. Aqui fala as referências usadas. E, gente, se vocês tiverem alguma dúvida, podem falar com a gente a qualquer momento, no WhatsApp, no Instagram, no YouTube também podem falar, que nós estaremos aqui. Muito obrigada. Bons estudos para todo mundo.